O projeto Pensar e Fazer Arte, do GEP, Grupo de Estudo, Pesquisa e Interdisciplinaridade, tem a honra de receber um grande professor de literatura, Fernando Segolin, aqui conosco em nossos estúdios, para conversarmos a respeito de um dos apoios de manifestação artística que nós usamos dentro do Pensar e Fazer Arte, que é a própria literatura. Fernando, eu vou lhe fazer a primeira pergunta e espero que você seja bem sincero e bem livre ao responder. As apresentações presenciais do Pensar e Fazer Arte têm como apoio, como eu já disse, a literatura, né? Porque nós fazemos uma inter-relação entre a literatura, o teatro, o cinema e a dança sobre um tema. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você que, você como ensinante de literatura, não é? Há muitos anos, eu gostaria que você me dissesse, e dissesse também ao telespectador, o que é literatura para você? Bom, eu queria fazer inicialmente uma ressalva, não é? Com relação a uma afirmação que você acaba de fazer. Eu não sou ensinante de literatura. Você é um professor. Em primeiro lugar. E eu também não sei se a literatura se ensina propriamente. Esse é o problema. Claro. Eu sou mais alguém que eu prefiro, nesse caso, lembrar as palavras de Barthes, que também foi um professor de literatura e um crítico de literatura e um estudioso das várias linguagens que envolvem e caracterizam a vida do ser humano, sobretudo do homem moderno hoje. Quer dizer, o Barthes se ocupou da linguagem da publicidade, se ocupou da linguagem da moda, estudou a moda como linguagem, se ocupou da linguagem da televisão e se ocupou também da linguagem da cozinha, estudou a cozinha, a culinária. Sim, culinária como arte. Como linguagem, não é? Como forma de dizer alguma coisa sobre o mundo e sobre a nossa realidade. Tá certo? E eu me insiro exatamente nesta postura, nesta proposta barthesiana. Tá claro? Como professor e professor de literatura, eu, na verdade, não estou interessado e não me preocupo, porque eu acho isso impossível, não é? Com ensinar a literatura. A literatura não se ensina, tá certo? O professor de literatura é alguém que sonha em voz alta as suas inquietações, como diz o Barthes. Tá certo? Claro. E o meu objetivo como professor de literatura é usar a literatura como um ponto de apoio e base para refletir, evidentemente, como fazem os filósofos com a filosofia, como fazem os psicólogos com a psicologia, os historiadores com a história, etc. Tá claro? A minha preocupação é, com base na literatura, exatamente refletir sobre o homem, sobre o mundo, sobre o nosso estar aqui, tá certo? Sobre o nosso destino. Sobre os nossos contextos e realidades. Exatamente, sobre os nossos contextos e realidades. E também, exatamente, eu procuro também pensar sobre os problemas da nossa civilização, da nossa sociedade, porque a literatura dá subsídios, né, para nós refletirmos sobre todas essas questões. Né? Agora, você me pergunta sobre um problema, uma questão, não é, bastante espinhosa e complicada. O quê? Não é, sobre o que é literatura. Né? Eu acredito que a literatura, certo, não tenha uma definição e muito menos um conceito. A literatura não pode ser conceituada. Claro, Tá aberto. Exatamente porque a literatura ela não é uma ciência, em primeiro lugar, tá certo? Ela pode ser abordada cientificamente, mas ela pode ser como na estudada, ficção científica, exatamente.
Sim. Ela pode ser estudada cientificamente, mas ela não é uma ciência e, não sendo uma ciência, ela não está preocupada com a formulação de conceitos ou de leis. Tá certo? Graças a Deus. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante que tem de ser ressaltado, não é? Em qualquer curso de literatura que a gente venha a dar. Ela não obedece a normas e a regras, tá certo? Ela não obedece a princípios, digamos, básicos. Não é? O que não quer dizer que ela não tenha a sua ética, o que não quer dizer que ela não tenha objetivos, o que não quer dizer que ela não tenha funções, o que não quer dizer que ela não se ocupe realmente, não é, à sua maneira, dos problemas comuns, normais do ser humano, tá certo? E até dos problemas anormais. Tá certo? Sim. Agora, o que é a literatura? O que é essa linguagem? Porque a literatura é uma linguagem como a moda, a filosofia, a dança, a escultura, pintura, etc. Sim. Tá claro? A literatura é também uma linguagem, só que é uma linguagem preocupada exatamente com aquilo que nós chamamos de arte. Quer dizer, a literatura é uma linguagem artística. Não é? E ao ligar a literatura a uma linguagem artística, não é? A essa ideia de arte, tá certo? A gente está preocupado com um aspecto muito importante e frequentemente esquecido, de que a literatura é um fazer, como a pintura é um fazer, não é? Como a ópera é um fazer, não é? A música é um fazer. Com a pintura é um fazer. Com a literatura, a gente faz alguma coisa, e alguma coisa com a palavra. Tá certo? Esse é um aspecto muito importante. A literatura, enquanto arte, ela envolve um fazer, e no caso específico dela, já que o seu material de trabalho ela é a palavra, a literatura se ocupa exatamente de um fazer com a palavra. Agora, o que seria esse fazer com a palavra? O que a literatura pretende? Não é? O que ela espera da palavra? Ou o que ela busca na palavra? Esse é um outro aspecto também muito importante que nem sempre é estudado ou, pelo menos, não é tratado com a devida clareza. Tá certo? Para a gente entender o que a literatura busca na palavra e o que a literatura quer fazer com a palavra e da palavra, a gente tem de pensar no fato de que toda palavra é um signo, ou seja, como a tinta na pintura é um signo, Sim. como os traços e os volumes na escultura feitos pelo cinzel, pelo estilete e pelas mãos do artista também, tá certo? Se ele trabalhar com gesso, por exemplo, esses elementos todos que me permitem construir a obra são também linguagens, são também signos, tá certo? E signos trabalhados. Quer dizer, uma característica do artesão, artista, é exatamente esse trabalho com signos. E no caso da literatura, o signo verbal é um signo pré-marcado. Tá certo? É um signo pré-marcado exatamente porque a palavra chega até nós já com uma marca, tá certo? Já com um significado prévio, Sim. tá certo? Convencional e arbitrário, como dizem os linguistas, via Saussure. Via Saussure, exatamente. Claro. Via Saussure, tá certo? E a literatura tem consciência, não é? Mesmo os artistas e escritores pouco preocupados com esse problema, não é?
a literatura revela, da parte do artista e do criador, uma consciência muito clara, pelo menos, não é? De que a palavra como convencionalmente nós a conhecemos e como convencionalmente a usamos, ela não basta. Tá certo? Claro? Ela não basta para quê? Não basta para dizer aquilo que nós temos para dizer. Não basta para revelar aquilo que nós queremos conhecer, aquilo que nós desconhecemos. Tá certo? É nesse momento, em virtude dessa ausência, desta falta, não é, que caracteriza todo signo, porque todo signo é um objeto faltante, Sim. não é, que vive e experimenta o que nós poderíamos chamar de uma falta. O signo diz, tá certo? Não é? Mas diz por convenção, não é? Claro, especialmente o signo verbal. Sim, ele diz por sim. convenção, não é? Ele tem limites, tá certo? E a literatura vai trabalhar esse signo que ela, digamos assim, de que ela tem pelo menos a consciência dos limites. Ela vai trabalhar esse signo tendo em vista exatamente o ultrapassamento de limites, o rompimento de barreiras, não é? Na busca utópica de um signo deslimitado. Sim. De um signo que possa dizer mais. E que surpreenda. Um signo surpreendente, um signo que possa dizer mais do que a convenção lhe permite dizer. Sim. Tá certo? Claro. Então, eu poderia dizer que a literatura é exatamente uma tentativa de trabalhar o signo verbal, tá certo? A literatura supõe uma pesquisa, não é? Como eu já disse, supõe Enorme, um trabalho, não é? De um artesão, não é? De um técnico inspirado, não é? E que opera exatamente com os limites do signo verbal, com a finalidade exatamente de transformá-lo. Porque em uma nova ideia, uma nova... Sim. Todo gesto artístico é uma transfiguração. Sim. É uma transformação. Está claro? E, nesse sentido, é uma criação. É uma criação. Tá certo? Porque caso não houvesse isso, não haveria, não haveria claro. nada. Não haveria nada, claro. Tá certo? Então, quando a gente fala de pintura, de escultura, de literatura, de ópera, de música, etc., nós estamos falando de linguagens que visam a traduzir transfiguradoramente o real. Tá certo? E como é que você transfigura, como é que você traduz transfiguradoramente o real? No momento exatamente em que você opera com o seu signo específico. Na concretude. Com a sua linguagem específica, Sim. opera na concretude da linguagem, Sim. com o objetivo de ultrapassar os limites normais dessa linguagem. Está certo? Certo. Claro. E aí o uso da metáfora também é maravilhoso para isso. Exatamente. Daí o uso da metáfora, Sim. das figuras, das imagens, não é? Sim, por exemplo, quando a Cecília Meirelles, num poema, fala na Elegia uma Pequena Borboleta, ó bordado do véu do dia. Olha, que maravilha. Pois é. Não é? Veja que... não é lindo? Fala, transparente, sim, anêmona aérea. Não é lindo? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, claro. como pode trabalhar com essa... Não é como você falou, é um escultor da palavra, não é? É um escultor da palavra. Quer dizer, a palavra funciona como um instrumento que nos permite ultrapassar os limites do cotidiano, os limites do real. Tá certo? Aqueles limites corriqueiros, não é? Que nos dão segurança, que nos dão tranquilidade, sim, etc. Sim. Tá certo? No momento que você ultrapassa os limites, vai além daqueles limites pré-estabelecidos, a literatura gera inquietação e gera desejo. Tá certo?
Tá claro? Inquietação que sempre leva a uma pergunta. Exatamente. Será? Exatamente. Não é? Tá Hipóteses, milhares de hipóteses. O que faz o indivíduo, o ser humano, crescer? Não é? Porque a mente não para. Quer dizer, você está sempre... Se fosse eu, por exemplo, o que eu faria? Quer dizer, é a vida no encontro de vida. Não é o texto alimentando a sua própria vida. Eu acho uma maravilha isso. Exatamente. Então eu diria, concluindo, não é? E aproveitando os seus exemplos e também tentando completar o meu raciocínio, eu diria que a literatura é uma tentativa de ultrapassar os limites convencionais, no caso específico dela, do signo verbal. Sim. Não é? E com isto, digamos, gerar inquietação, gerar desejo e gerar, digamos assim, a vontade de ir além. Sim. Tá certo? A vontade de ir além dos limites do cotidiano, tá certo? A vontade de ir além daquilo que nós conhecemos sobre nós e o mundo, a vontade de ir além das nossas máscaras e das nossas mordaças limitadoras. Nesse sentido, a literatura realmente nos estimula, não é, a permanecer continuamente em expansão. Exatamente. Por isso que na época da ditadura muitas obras foram proibidas, justamente por causa dessa emancipação que elas proporcionam. Claro, não é? claro. Claro que não poderiam nunca aceitar qualquer tipo de livro dentro da universidade, infelizmente. Mas graças a Deus aqui nós sempre aceitamos, por baixo do tapete. A PUC Graças a sempre Deus. esteve marcada Sim. por uma postura realmente, que eu diria, de abertura, Sim. não é? De liberdade, graças de a Deus. respeito pelo ser humano, não é? Eu acho que sim. E pelas obras também, porque é uma pelas questão obras claro, também. não é porque eu vá ler um livro escrito por Hitler que eu vou me tornar nazista. Claro, Entende? com Quer dizer, certeza. porque, Com certeza. claro, dúvida mas é o caso que naquela época não era assim, não é? Uhum. Vamos passar para a Então, segunda. a literatura é exatamente essa tentativa de buscar, através do signo, esse deslimite. Deslimite e essa liberdade, portanto, no momento que você ultrapassa limites, você entra num plano ou num espaço onde vige, onde predomina, pelo menos, a liberdade, tá certo? Porque você, através exatamente do trabalho desconvencionalizador do signo verbal, que a literatura faz o tempo todo, tá certo? Tentando fazer uma leitura anticonvencional, tá certo? Digamos assim, limitadora, tá certo? Da realidade, antipadronizadora, eu diria, tradicional. Não é? Enclausurado. Claro. Nunca. É uma leitura despoderosa, tá certo? Porque a limitação, a contenção, o convencional, a tradição, tá certo? São amarras que a toda hora realmente nos amordaçam, nos prendem, nos limitam na nossa liberdade. E uma das marcas, realmente, isso, Otávio Paz fala disso, mas não é só ele, tá certo? Uma das marcas exatamente do exercício da literatura e da arte e da poesia é exatamente essa busca da liberdade, essa busca da libertação do ser humano de todas as amarras que a sociedade lhe impõe, tá certo? Constantemente. Exatamente, constantemente, tá certo? Certo. Então, a literatura, nesse sentido, é nesse sentido que ela é desviante, é nesse sentido que ela é transfiguradora, é nesse sentido que ela é transgressiva e é nesse sentido que ela é revolucionária. Muito bom, muito bom. Deixa eu começar com a segunda. Deixa eu perguntar. A segunda pergunta que eu tenho aqui, a literatura não é só o texto escrito, não é?
como costumeiramente nós pensamos. Ela não é somente o texto escrito. Você poderia dizer aos telespectadores quantos tipos de literatura existem? Eu diria que existem várias literaturas, tá certo? Sim. Mas isso independentemente do nome literatura, independentemente do termo literatura, não é? Na medida em que existem diferentes possibilidades de se ler verbalmente, tá claro? Claro. Tá certo? Pensando neste material verbal que está da base da prática literária, eu diria que existem em várias literaturas no sentido de que existem diferentes maneiras de você abordar, de você tratar verbalmente o real. Tá certo? Então, nós poderíamos falar, como falamos mesmo, na literatura renascentista, por exemplo. Tá certo? Sim. Tá claro? Tá claro. Que é uma maneira, evidentemente, de ler, não é? Claro, a realidade, do ponto de vista verbal. Nós poderíamos falar na literatura romântica, na literatura clássica, na literatura simbolista, realista, na literatura moderna e pós-moderna, sim. Tá certo? Assim como podemos falar na literatura oral, assim como nós podemos falar naquela literatura que é produzida especificamente nos textos de cordel, tá certo? Aí, evidentemente, para explicar essa questão, nós teríamos de nos envolver aqui com o problema do cordel, o que é o cordel, por que o termo cordel, o que o cordel pretende, não é? Como é a linguagem do cordel, etc. São questões realmente que me parecem bastante complicadas. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que caracteriza a literatura não é o seu nome. O que caracteriza a literatura, o que marca a literatura, é esta prática deslimitadora, não é? Sim. Realizada pelo artista, está claro? Não é? Sobre o signo verbal, no signo verbal, com o signo verbal. Percebe? Sim. É essa prática deslimitadora. Então, a literatura oral, na medida em que, no âmbito, evidentemente, da manifestação, digamos, oral e corporal do signo verbal, no momento em que essa manifestação oral e corporal do signo verbal envolve também uma prática deslimitadora, nós poderíamos dizer que ele também é literatura. Também é literatura. Um texto oral também é literatura. No momento em que um texto de cordel, não é, tem por base, não é, uma prática efetiva, não é, e consciente de trabalho deslimitador com e no signo verbal, nós estamos também diante da literatura. Da literatura. Tá certo? A literatura não quer dizer litera, como a palavra, na verdade, inicialmente suscita ao seu ouvinte ou leitor. Sim. A literatura não está envolvida com a letra. Tá certo? Sim. Claro. Sim. Independente Eu acho disso. que a palavra letra, não é, inscrita já no termo literatura, é limitadora. A palavra não se reduz à letra. A literatura, desculpe, não se reduz à letra. E nem a palavra se reduz à letra. E nem a palavra se reduz à letra. Claro, nós sabemos disso. Claro, porque foi uma convenção que veio. Não é? A palavra não é, obviamente, fruto de da sua... E não se define pela sua inscrição gráfica. Não é? Não. Numa folha em branco ou numa parede. A palavra se define pelas suas diferentes manifestações também. Podem ser escritas, sim, podem ser orais, não é? Podem ser musicais e coreográficas, por exemplo. Sim, não é? sim. Tá certo? A palavra dos trovadores, por exemplo, não é? É uma palavra eminentemente oral, comprometida com o canto e a dança. Sim. Tá certo? Sim.
Então, integradíssimas. Nós estamos, na minha opinião, diante de uma palavra que, além de ser oralizada, é uma palavra feita especificamente para incorporar os movimentos, não é, e certos elementos característicos da música e da dança. Tá certo? Eu chamo mesmo, como costumo fazer em minhas aulas, e o texto, digamos assim, dos trovadores, não é, que chegou até nós através de manuscritos, não é? Tá certo? Não é uma manifestação literária que envolve, não é, o signo verbal vocalizado, musicalizado e coreografado. E essa coreografia hoje pode ser lida por nós, não é? Era ouvida, eu acredito, pelos trovadores que cantavam e dançavam com o público seus textos. Não é? Eu poderia dizer que a palavra, digamos assim, dos trovadores, não é, das cantigas de amigo, é uma palavra verbo voco corporal. Verbo voco corporal, muito bem. Fernando, infelizmente nós vamos ter que encerrar esse programa. Gostaria de agradecer os telespectadores por mais esse momento de educação e cultura que vocês participaram conosco e convidar o professor Fernando para uma próxima oportunidade a fim de que nós possamos continuar com esse estudo sobre o que vem a ser literatura. Muito obrigado.